Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai trabalhar matemática, tá? Hoje vai ser só matemática porque requer um pouquinho mais de tempo. Então, pega o caderno de matemática e coloca lá para vocês fazerem matemática, livro, páginas 150 a 163. Tia Cris, isso tudo, vai dar conta de fazer isso tudo hoje? Então, a gente só vai fazer matemática hoje, então quando chegar na quarta-feira, que é a aula que eu vou dar novamente, em vez de dar matemática e ciências, eu vou dar português e ciências, tá bom? O que eu vou fazer? Eu não vou seguir o livro certinho, eu vou explicar o conceito direitinho de subtração para vocês vão prestar atenção. A tia Cris já tinha conversado com vocês em sala de aula, assim como a professora Luciana também já conversou. E aí a gente tem bastante atividade, tem um pouquinho de... tem alguns problemas, tem algumas coisas que eu já vou falar antes para vocês. E aí eu passo rapidinho, antes de finalizar o vídeo, as páginas do livro, o que é para fazer. Mas o conceito mesmo da subtração eu vou passar aqui para vocês agora, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente não pode esquecer do quadro valor de lugar, né? Vamos lá, então a gente tem centena, dezena e unidade. Eu não posso esquecer de colocar os algarismos, os números, nos lugares corretamente, tá? Eu vou voltar rapidinho na edição quando eu for pegar o quadro para mostrar para vocês o quanto é importante a gente ter organização e armar essas contas corretamente, tá? Na subtração, nós temos os termos dela, que é minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Como tá assim, eu estou mostrando para vocês, quem quiser copiar esse exemplo, dar o pause no vídeo, copiar esse exemplo no caderno, colocar lá subtração, livro, página 150 a 163, termos da subtração. Pode copiar no caderno, tá? Faz um tempo que vocês não escrevem, né? Então vocês podem escrever no caderno de matemática sim. Mas a gente não pode esquecer de organizar isso e a gente tem que lembrar desses termos, porque vão ter exercícios no livro que vão pedir, por exemplo, para você descobrir o subtraendo de um número, o minuendo de um número, né? O resto. Qual é o resto? Eu tenho que saber que o resto é a resposta da minha subtração, ok? Deu para dar o pause, deu para copiar no caderno, certo? Então vamos lá. Eu vou passar do mais simples, que vocês já sabem, porque vocês chegaram no terceiro ano, e porque vocês têm um conceito da subtração. Vocês viram isso no primeiro ano, de uma forma mais simples, no segundo ano, e estão vendo agora no terceiro ano novamente. Então, a gente vai passar e revisar, tá bom? Então, vamos lá. Eu arrumei um quadrinho aqui, que ficava lá na minha geladeira, que nós estamos improvisando, e a gente vai pensar o seguinte. Vamos imaginar a conta 98 menos 4. É importante que eu coloque sempre unidade embaixo de unidade e dezena no lugar dele, tá? O número da dezena no lugar dele. Sempre. Sempre de forma organizada. Coloca o sinal da conta, que refere a conta para a gente saber se é subtração, se é adição, tá bom? Então, vamos lá. 8 menos 4, 4. 9 menos nada é 9 mesmo, tá? E aí a gente tem aqui minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Até aí tudo bem, certo? A gente não tem dúvida, né? Então vamos lá. Agora vamos imaginar que nós temos uma conta. No livro, a maioria das contas são com dezena, mas a gente já tinha feito no caderno contas com centena, dezena e unidade. Então, vamos fazer uma aqui com uma subtração? Então, vamos imaginar um número 346 menos 124, por exemplo. Tá vendo que tá tudo organizado? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Se já tem que escrever centena, dezena, unidade, não precisa. Se você já tem isso na sua cabecinha, que eu tenho que colocar alinhado na ordem, não tem problema, tá? Então, vamos lá. 6 menos 4, 2. 4 menos 2, 2. 3 menos 1, 2. Então, aqui nós temos o minuendo, subtraindo, resto ou diferença, ok? Vamos lá. Até aí, a gente não tinha muito problema na correção, corrigia sempre o caderno de vocês, estava bem certinho.
Começam a surgir dúvidas quando a gente tem a unidade número 0. Por exemplo, 90 menos 42, né? Então, o 0 eu não posso tirar 2. Então, eu vou pedir emprestado para o 9 que está na dezena. Então, o 9, como vai emprestar 1 para a unidade, aqui vai ficar 10. E aqui, como deu 1, vai ficar valendo de 8. Tá bom? Então, 10 menos 2, 8. 8 menos 4, 4. Diminuindo, subtraindo, resta a diferença. Até aí tudo bem? Então, vamos lá. Vamos imaginar agora que nós temos números menores em cima. Lembrando que o minuendo, ele precisa ser sempre um número maior que o subtraindo, tá? Mas às vezes a dezena e a unidade acaba sendo um número menor do que os números que estão embaixo. Por exemplo, você tem o número 321 menos, por exemplo, 142. Tá? Então, eu vou precisar pedir emprestado. O 2 vai ficar valendo 1. E aqui vai ficar valendo 11. Tá? Então, 2 para 11, conta aí. 9. 1. Eu posso tirar 4? Não posso. Então, eu vou pedir emprestado também. E esse aqui passa a valer 2, tá? E esse aqui passa a valer 11 também, tá? E aí, 4 para 11, 7. Certo? 2 menos 1, 1. 179. Ok? Entenderam? No livro, nós vamos ter outras atividades e aí vocês vão poder treinar um pouquinho mais também, tá bom? Então, vamos lá. No livro também tem uma pergunta, num exercício da página. Eu vou lá no exercício, depois eu vou ler todo o livro com vocês rapidinho, tá? Tem um exercício na página 152, número 3, letra A. Pega o livro aí. 152, número 3, letra A. Letra A. Se o subtraindo é 12, então deixa eu arrumar aqui, pra gente sempre lembrar disso aqui. Vamos lá. Se o subtraindo é 12, então o 12 tá aqui embaixo. E o meu resto, a minha diferença, ao resto, é 37. Ui. E a conta de subtração. Eu quero saber qual é o meu minuendo. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? O que a tia Cris falou? Para saber o minuendo, eu tenho sempre que somar. Somar é a conta de mais, certo? O subtraindo e o resto. Quando a gente fala minuendo, subtraindo, resto, quando a gente já tá com isso na cabeça, qual é a parte da conta, fica mais fácil. Por isso que eu falei que é bom aprender. Quem quiser fazer assim, ó, um desse aqui, ó, e deixar aí no quarto, tá? Pode fazer esse com o da subtração, pode fazer com o da adição, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos ver se vai dar certo? Então, vamos lá. 37 mais 12 é igual a 7 mais 2, 9, 3 mais 1, 4, 49, tá? Vamos conferir? Vamos conferir se tá certo? Vamos botar aqui, ó, vamos apagar aqui o 37, que a gente já sabe que a resposta é 37. Vamos botar aqui em cima o 49. 9 menos 2, 7. 4 menos 1, 3. Tá batendo? Então, a conta tá certa, tá? E aí, vocês depois vão fazer a outra conta. Então, toda vez que tiver um problema, que cair um problema numa atividade, querendo descobrir um minuendo, eu já sei, já anotei no caderno, né? Que eu preciso somar o subtraindo mais o resto, tá bom?
tá? Tá certo? E aqui acaba sendo, você acaba aprendendo a prova real. Então, vou explicar para vocês a prova real de uma forma muito fácil. Não tem nem no livro, só tem um exercício mostrando, mas eu vou mostrar para vocês, tá? E de forma bem simples, quer ver? Vou apagar aqui porque eu só vou usar a unidade. Eu gosto sempre de ensinar com os números pequenininhos, porque a gente entende e depois consegue fazer com os números maiores. Então, por exemplo, ó, 8 menos 2 é igual a 6, certo? Como é que eu vou saber, fazer a prova real, para saber se essa conta está certa? Então, vamos lá. Prova real. Eu tenho que somar 2 mais 6, ou 6 mais 2. 6 mais 2 é igual a 8. Se for igual a esse número aqui, ó, a conta está certa. Essa é a prova real. Não é difícil. Vamos tentar com um número um pouquinho maior? Vamos lá. Vamos imaginar aqui que é o número 12 menos 10. Bem simples, eu gosto de fazer bem fácil para a gente entender como funciona. Depois que a gente entende como funciona, a gente consegue fazer com outros números maiores. Então, eu procuro sempre explicar com números pequenininhos. A gente entendeu? Passa para números maiores, porque é o mesmo trabalho que a gente vai fazer, só que a gente vai ter que pensar mais, porque o número é maior, certo? Então, por exemplo, 12 menos 10. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. Vamos fazer a prova real. Vamos ver se está certa essa conta. A prova real é para a gente verificar se essa conta está certa. Então, a gente vai botar 2 mais 10. Olha lá, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Vai ficar certinho, ó. 2 menos 0, 2. 1 menos nada, 12. E tá igual o daqui de cima? Tá igual? Então, minha conta tá certíssima. E eu aprendi a fazer a prova real. É difícil isso? Não é difícil. Se a gente pode tentar e brincar em casa com números pequenininhos. Você pode pegar números diferentes, pequenos de um algarismo e tentar fazer. Você vai ver que você consegue fazer a prova real. E aí depois, quando aprender com números maiores, é mais fácil, porque você já sabe o mecanismo, sabe por onde você vai começar para poder descobrir, tá bom? Mas no livro não tem não. O livro só tem na página 152 que escreve lá a palavra prova real, tá? Vamos lá? Então, a tia Cris explicou basicamente o que está pedindo no livro. E aí eu vou pro livro agora rapidinho e vou passar com vocês as atividades. Quer dizer, como a gente vai fazer a subtração, eu passei aqui para você, certo? Agora a gente vai ver as atividades do livro. Pega seu livro aí. Pegou o livro? Então, a gente vai lá para a página 150, que não tem nada de diferente do que a gente já trabalhou, tá? A gente já trabalhou com material dourado, tanto a 301 quanto a 302, e eu já falei, até num vídeo que tá lá no canal da tia Luciana, que agora a gente é uma equipe, é a equipe do terceiro ano. A tia Cris e a tia Luciana sempre juntas para passar as informações para vocês, tá? E aí cada uma acaba dispondo do recurso que tem para poder passar para vocês da melhor forma, tá bom? Então vamos lá. Subtração sem reagrupamento, página 150. Maria tem R$76 e deseja comprar uma calça, a calça representada ao lado. Só que essa calça custa quanto? 98, né? Podemos determinar a quantia em reais que falta para Maria comprar, calculando 98, que é o valor da calça, menos o valor que ela tem, certo? Só que ela não vai conseguir comprar essa calça, porque essa calça custa mais do que o valor que ela tem. Ou seja, ela vai ter que fazer um cálculo, que é a subtração, para descobrir quanto ela precisa para poder comprar essa calça. Na página 150 e na página 151, mostra as formas de fazer esse cálculo. Nós, na escola, vamos utilizar a fórmula como a tia Cris explicou agora no vídeo para vocês. Então, pegar o 98, que é o valor da calça, menos 76, que é o valor que ela tem, e aí a gente vai fazer o quê? Tirar a diferença para saber o valor que falta para ela poder comprar, que deu 22, certo? Nós vamos fazer as atividades da página 151, que são cálculos. As atividades da página 152, que a tia Cris, número 3, já explicou. Inclusive, a letra A, tá lá, a tia Cris fez a conta agora, a gente fez junto. O número 2 tá assim, ó, lá na 152. Joaquim tem 87 anos e sua neta 26 anos.
Joaquim tem quantos anos a mais que sua neta? Preste atenção que quando a gente lê no problema a mais, acha que é para somar. A gente tem que prestar atenção. Matemática também tem interpretação de texto. Então, a gente precisa, quer saber a mais. Ou seja, qual é a diferença da idade dos dois? Quando eu falo diferença, resto é subtração. Então, eu vou ter que subtrair a idade do seu Joaquim com a idade da neta dele, tá? Então, é uma conta de subtração. Lembra que toda vez que tiver problema, a gente precisa escrever a resposta. E resposta, início de resposta com a letra maiúscula, final de resposta, ponto final. Tá combinado? Na 153, tá pedindo para juntar com um colega. Pessoal, hoje a gente não tem como juntar com um colega para poder fazer. Então, assim, os enunciados, eles acabam solicitando coisas que a gente não tem como fazer. A gente vai fazer sozinho ou com o responsável que está com vocês, ou com o colega, com o primo, com o tio, com a mãe, com o pai, com a avó, tá? Então, vamos lá. Lembrando que a letra A e a letra B, a gente vai sempre subtrair. Então, 6 menos 4, 2, beleza, não é difícil. Agora, eu quero descobrir qual é o meu minuendo. A tia já falou. Para saber o minuendo, eu vou ter que fazer o quê? Somar o subtraindo com o resto, tá bom? Agora, para eu saber o subtraindo, que é o contrário aí na letra B, é o 7 menos quanto que é igual a 4, tá? Aí, eu vou ter que subtrair. Para saber o subtraindo, eu preciso subtrair o minuendo do resto, tá? É a única diferença aí, tá? A letra C, a gente tem mais de uma possibilidade de resposta. Então, cada um vai pensar numa resposta. A única coisa que a gente tem que lembrar é que o algarismo que vai ficar embaixo do 9 tem que ser menor que o 9, porque é uma conta de subtração, ok? Aí, nós vamos fazer o 5 e a gente vai utilizar esses números que estão aqui, tá? Esses números aqui para colocar aqui, tá bom? Na número 6 é para você fazer o enunciado de um problema. E aí a gente tem 58 menos 45. Eu posso pensar, por exemplo, Júlia tem 58 figurinhas, né? E deu 45 para Manu. Com quantas figurinhas Júlia ficou? É um exemplo, né? Kelly fez 58 docinhos, né? E vendeu 45 docinhos. Quantos docinhos restam para ela? Estou dando possibilidades. Eu posso colocar Pedro, né? Tem 58 bolas de gude e doou 45 bolinhas para alguns amigos. Com quantas bolas de gude ele ficou, né? Então, pensa aí no problema, não precisa ser estes, de preferência que não sejam esses que eu dei de exemplo, e vocês vão criar o problema aí embaixo, tá bom? Na página 154, nós vamos fazer as atividades. No número 9 da 154, também é um problema, tá? E aí, a gente tem a resposta e a gente vai pensar no minuendo e no subtraindo. A gente já tem o resto, já tem a resposta, tá? A resposta do seu problema vai ser: faltam ser vendidas 23 empadas. A gente vai pensar no minuendo e no subtraindo, tá bom? 155 tem problemas e contas, até no número 10 é para fazer com a calculadora. Mas aí eu sugiro a vocês, 155 número 10, eu sugiro a vocês que vocês façam no caderno. Faz essas contas no caderno, coloca lá, livro, página 155, exercício número 10. Vamos treinar, em vez de só pegar a calculadora e fazer, tá bom? Aí nós temos a 156, que são exercícios também. A 157 vem com reagrupamento, que são aqueles cálculos que a gente pede emprestado a dezena. A gente fala que pede emprestado a dezena. A tia Cris já explicou. Então, vocês podem fazer a 157. Na 158, vem mostrando tudo aquilo que a tia Cris explicou no início do vídeo, tá? A 159, ela vai utilizar... São problemas, só que pede para utilizar, tá? As informações dessa tabela aqui, tá? Então, esse problema aqui, da 159, você vai utilizar essa tabela aqui, tá bom? Você vai pedir, por exemplo, tem uma informação, tá pedindo informação, quantos pontos Larissa fez a mais que Raul?
Tia, cadê esses pontos? É só ir lá na outra página que eu mostrei da tabela e poder fazer, tá? A 160 também tem cálculos, aí tem pedindo para fazer na calculadora, mas eu sugiro a vocês que façam no caderno. Eu vou repetir, não vai ter aula, hoje adiantei toda a aula de matemática para a gente não perder o raciocínio, para a gente poder fechar o raciocínio de matemática. Então faça no caderno. Página 160, número 5, pede para usar a calculadora, mas eu vou sugerir que vocês coloquem esses cálculos no caderno. Façam de forma organizada. Exercícios do livro, página 160, número 5, e façam, tá? Aí tem a 161, tá? Que é do ábaco. Eu não tenho ábaco aqui agora, tem na escola, mas aí vocês podem fazer os cálculos embaixo também no caderno, tá? A 162 também são cálculos e a 163 também são cálculos, tá? Então, assim, tem bastante exercício para a gente poder treinar, tá? Nós já estamos pensando numa forma de mandar um gabarito com essas respostas para que vocês possam só verificar se tá certinho e corrigir, tá bom? Em breve a gente já vai mandar uma forma da gente fazer essa correção, pelo menos dessas de matemática que tem cálculos. É mais simples, né? Vocês viram como é para fazer e aí vocês vão fazer e corrigir. É claro que não é a mesma coisa de eu estar aí pertinho de vocês, de poder tirar dúvidas, de vir na minha mesa. Tô morrendo de saudade disso, mas a gente vai tentando fazer da melhor forma possível para ir atendendo e a gente não ficar parado, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Todo vídeo é isso, né? Tô morrendo de saudade de vocês. Em breve a gente vai estar junto. Desculpa, tia Cris, não ter outros tipos de material, mas a gente vai se adaptando, vai tentando fazer para levar o melhor para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a aula de quarta, que vai ser português e ciências, tá bom? Beijo. Letra A. Se o subtraindo é 12, então deixa eu arrumar aqui, pra gente sempre lembrar disso aqui. Vamos lá. Se o subtraindo é 12, então o 12 tá aqui embaixo. E o meu resto, a minha diferença, ao resto, é 37. Ui. E a conta de subtração. Eu quero saber qual é o meu minuendo. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? O que a tia Cris falou? Para saber o minuendo, eu tenho sempre que somar. Somar é a conta de mais, certo? O subtraindo e o resto. Quando a gente fala minuendo, subtraindo, resto, quando a gente já tá com isso na cabeça, qual é a parte da conta, fica mais fácil. Por isso que eu falei que é bom aprender. Quem quiser fazer assim, ó, um desse aqui, ó, e deixar aí no quarto, tá? Pode fazer esse com o da subtração, pode fazer com o da adição, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos ver se vai dar certo? Então, vamos lá. 37 mais 12 é igual a 7 mais 2, 9, 3 mais 1, 4, 49, tá? Vamos conferir? Vamos conferir se tá certo? Vamos botar aqui, ó, vamos apagar aqui o 37, que a gente já sabe que a resposta é 37. Vamos botar aqui em cima o 49. 9 menos 2, 7. 4 menos 1, 3. Tá batendo? Então, a conta tá certa, tá? E aí, vocês depois vão fazer a outra conta. Então, toda vez que tiver um problema, que cair um problema numa atividade, querendo descobrir um minuendo, eu já sei, já anotei no caderno, né? Que eu preciso somar o subtraindo mais o resto, tá bom? Tá? Tá certo? E aqui acaba sendo, você acaba aprendendo a prova real. Então, vou explicar para vocês a prova real de uma forma muito fácil. Não tem nem no livro, só tem um exercício mostrando, mas eu vou mostrar para vocês, tá? E de forma bem simples, quer ver? Vou apagar aqui porque eu só vou usar a unidade. Eu gosto sempre de ensinar com os números pequenininhos, porque a gente entende e depois consegue fazer com os números maiores. Então, por exemplo, ó, 8 menos 2 é igual a 6, certo? Como é que eu vou saber, fazer a prova real, para saber se essa conta tá certa? Então, vamos lá. Prova real. Eu tenho que somar 2 mais 6, ou 6 mais 2. 6 mais 2 é igual a 8. Se for igual a esse número aqui, ó, a conta tá certa. Essa é a prova real. Não é difícil. Vamos tentar com um número um pouquinho maior? Vamos lá. Vamos imaginar aqui que é o número 12 menos
10. Bem simples, eu gosto de fazer bem fácil para a gente entender como funciona. Depois que a gente entende como funciona, a gente consegue fazer com outros números maiores. Então, eu procuro sempre explicar com números pequenininhos. A gente entendeu? Passa para números maiores, porque é o mesmo trabalho que a gente vai fazer, só que a gente vai ter que pensar mais, porque o número é maior, certo? Então, por exemplo, 12 menos 10. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. Vamos fazer a prova real. Vamos ver se está certa essa conta. A prova real é para a gente verificar se essa conta está certa. Então, a gente vai botar 2 mais 10. Olha lá, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Vai ficar certinho, ó. 2 menos 0, 2. 1 menos nada, 12. E tá igual o daqui de cima? Tá igual? Então, minha conta tá certíssima. E eu aprendi a fazer a prova real. É difícil isso? Não é difícil. Se a gente pode tentar e brincar em casa com números pequenininhos. Você pode pegar números diferentes, pequenos de um algarismo e tentar fazer. Você vai ver que você consegue fazer a prova real. E aí depois, quando aprender com números maiores, é mais fácil, porque você já sabe o mecanismo, sabe por onde você vai começar para poder descobrir, tá bom? Mas no livro não tem não, o livro só tem na página 152 que escreve lá a palavra prova real, tá? Vamos lá? Então, a tia Cris explicou basicamente o que está pedindo no livro. E aí eu vou pro livro agora rapidinho e vou passar com vocês as atividades. Quer dizer, como a gente vai fazer a subtração, eu passei aqui para você, certo? Agora a gente vai ver as atividades do livro. Pega seu livro aí. Pegou o livro? Então, a gente vai lá para a página 150, que não tem nada de diferente do que a gente já trabalhou, tá? A gente já trabalhou com material dourado, tanto a 301 quanto a 302, e eu já falei, até num vídeo que tá lá no canal da tia Luciana, que agora a gente é uma equipe, é a equipe do terceiro ano. A tia Cris e a tia Luciana sempre juntas para passar as informações para vocês, tá? E aí cada uma acaba dispondo do recurso que tem para poder passar para vocês da melhor forma, tá bom? Então vamos lá. Subtração sem reagrupamento, página 150. Maria tem R$76 e deseja comprar uma calça, a calça representada ao lado. Só que essa calça custa quanto? 98, né? Podemos determinar a quantia em reais que falta para Maria comprar, calculando 98, que é o valor da calça, menos o valor que ela tem, certo? Só que ela não vai conseguir comprar essa calça, porque essa calça custa mais do que o valor que ela tem. Ou seja, ela vai ter que fazer um cálculo, que é a subtração, para descobrir quanto ela precisa para poder comprar essa calça. Na página 150 e na página 151, mostra as formas de fazer esse cálculo. Nós, na escola, vamos utilizar a fórmula como a tia Cris explicou agora no vídeo para vocês. Então, pegar o 98, que é o valor da calça, menos 76, que é o valor que ela tem, e aí a gente vai fazer o quê? Tirar a diferença para saber o valor que falta para ela poder comprar, que deu 22, certo? Nós vamos fazer as atividades da página 151, que são cálculos. As atividades da página 152, que a tia Cris, número 3, já explicou. Inclusive, a letra A, tá lá, a tia Cris fez a conta agora, a gente fez junto. O número 2 tá assim, ó, lá na 152. Joaquim tem 87 anos e sua neta 26 anos. Joaquim tem quantos anos a mais que sua neta? Presta atenção que quando a gente lê no problema a mais, acha que é para somar. A gente tem que prestar atenção. Matemática também tem interpretação de texto. Então, a gente precisa, quer saber a mais. Ou seja, qual é a diferença da idade dos dois. Quando eu falo diferença, resto é subtração. Então, eu vou ter que subtrair a idade do seu Joaquim com a idade da neta dele, tá? Então, é uma conta de subtração. Lembra que toda vez que tiver problema, a gente precisa escrever a resposta. E resposta, início de resposta com a letra maiúscula, final de resposta, ponto final. Tá combinado? Na 153, tá pedindo para juntar com um colega. Pessoal, hoje a gente não tem como juntar com um colega para poder fazer. Então, assim, os enunciados, eles acabam solicitando coisas que a gente não tem como fazer. A gente vai fazer sozinho ou com o responsável que está com vocês, ou com o colega, com o primo, com o tio, com a mãe, com o pai, com a avó, tá? Então, vamos lá. Lembrando que a letra A e a letra B,
a gente vai sempre subtrair. Então, 6 menos 4, 2, beleza, não é difícil. Agora eu quero descobrir qual é o meu minuendo. A tia já falou. Para saber o minuendo, eu vou ter que fazer o quê? Somar o subtraindo com o resto, tá bom? Agora, para eu saber o subtraindo, que é o contrário aí na letra B, é o 7 menos quanto que é igual a 4, tá? Aí eu vou ter que subtrair. Para saber o subtraindo, eu preciso subtrair o minuendo do resto, tá? É a única diferença aí, tá? A letra C, a gente tem mais de uma possibilidade de resposta. Então, cada um vai pensar numa resposta. A única coisa que a gente tem que lembrar é que o algarismo que vai ficar embaixo do 9 tem que ser menor que o 9, porque é uma conta de subtração, ok? Aí nós vamos fazer o 5 e a gente vai utilizar esses números que estão aqui, tá? Esses números aqui para colocar aqui, tá bom? Na número 6 é para você fazer o enunciado de um problema. E aí a gente tem 58 menos 45. Eu posso pensar, por exemplo, Júlia tem 58 figurinhas, né? E deu 45 para Manu. Com quantas figurinhas Júlia ficou? É um exemplo, né? Kelly fez 58 docinhos, né? E vendeu 45 docinhos. Quantos docinhos restam para ela? Estou dando possibilidades. Eu posso colocar Pedro, né? Tem 58 bolas de gude e doou 45 bolinhas para alguns amigos. Com quantas bolas de gude ele ficou, né? Então, pensa aí no problema, não precisa ser estes, de preferência que não sejam esses que eu dei de exemplo, e vocês vão criar o problema aí embaixo, tá bom? Na página 154, nós vamos fazer as atividades. No número 9 da 154, também é um problema, tá? E aí, a gente tem a resposta e a gente vai pensar no minuendo e no subtraindo. A gente já tem o resto, já tem a resposta, tá? A resposta do seu problema vai ser: faltam ser vendidas 23 empadas. A gente vai pensar no minuendo e no subtraindo, tá bom? 155 tem problemas e contas, até no número 10 é para fazer com a calculadora. Mas aí eu sugiro a vocês, 155 número 10, eu sugiro a vocês que vocês façam no caderno. Faz essas contas no caderno, coloca lá, livro, página 155, exercício número 10. Vamos treinar, em vez de só pegar a calculadora e fazer, tá bom? Aí nós temos a 156, que são exercícios também. A 157 vem com reagrupamento, que são aqueles cálculos que a gente pede emprestado a dezena. A gente fala que pede emprestado a dezena. A tia Cris já explicou. Então, vocês podem fazer a 157. Na 158, vem mostrando tudo aquilo que a tia Cris explicou no início do vídeo, tá? A 159, ela vai utilizar, são problemas, só que pede para utilizar, tá? As informações dessa tabela aqui, tá? Então, esse problema aqui, da 159, você vai utilizar essa tabela aqui, tá bom? Você vai pedir, por exemplo, tem uma informação, tá pedindo informação, quantos pontos Larissa fez a mais que Raul? Tia, cadê esses pontos? É só ir lá na outra página que eu mostrei da tabela e poder fazer, tá? A 160 também tem cálculos, aí tem pedindo para fazer na calculadora, mas eu sugiro a vocês que façam no caderno. Eu vou repetir, não vai ter aula, hoje adiantei toda a aula de matemática para a gente não perder o raciocínio, para a gente poder fechar o raciocínio de matemática. Então, faça no caderno. Página 160, número 5, pede para usar a calculadora, mas eu vou sugerir que vocês coloquem esses cálculos no caderno. Façam de forma organizada. Exercícios do livro, página 160, número 5, e façam, tá? Aí tem a 161, tá? Que é do ábaco. Eu não tenho ábaco aqui agora, tem na escola, mas aí vocês podem fazer os cálculos embaixo também no caderno, tá? A 162 também são cálculos e a 163 também são cálculos, tá? Então, assim, tem bastante exercício para a gente poder treinar, tá?
Nós já estamos pensando numa forma de mandar um gabarito com essas respostas para que vocês possam só verificar se está certinho e corrigir, tá bom? Em breve a gente já vai mandar uma forma da gente fazer essa correção, pelo menos dessas de matemática que tem cálculos. É mais simples, né? Vocês viram como é para fazer e aí vocês vão fazer e corrigir. É claro que não é a mesma coisa de eu estar aí pertinho de vocês, de poder tirar dúvidas, de vir na minha mesa. Tô morrendo de saudade disso, mas a gente vai tentando fazer da melhor forma possível para ir atendendo e a gente não ficar parado, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Todo vídeo é isso, né? Tô morrendo de saudade de vocês. Em breve a gente vai estar junto. Desculpa, Tia Cris, não ter outros tipos de material, mas a gente vai se adaptando, vai tentando fazer para levar o melhor para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a aula de quarta, que vai ser português e ciências, tá bom? Beijo!